4 de julho de 2017, o dia que tudo começou. Era uma manhã calma, onde o jovem Takemichi assistia televisão dentro do seu pequeno apartamento. Dentro das notícias, ele vê algo que surpreende completamente: a morte de 2 pessoas em um festival. Eram Tachibana Hinata e Tachibana Naoto, 2 jovens que foram mortos graças a um ataque de uma gangue chamada Toman. Só que o que surpreenderia esse tal de Takemichi é que essas pessoas, principalmente a menina, era nada mais do que a sua namorada de infância, Tachibana Hinata, ou também conhecida como Hina. A vida do Takemichi era algo muito diferente do que ele esperava em sua infância. Ele trabalhava em um emprego muito simples, dentro de uma locadora de DVDs, não tinha nenhum tipo de perspectiva de vida, sem contar que ele abandonou seus estudos com muita pouca idade. Então, ao sair trabalhar, ele começa a refletir o fracasso, teoricamente, que é a sua vida, e que a sua única namorada que ele teve em todo o seu tempo de vida havia sido morta naquele momento. Só que, ao ir para o seu trabalho, esperando o metrô, refletindo sobre tudo isso, algo totalmente surpreendente acontece, pois Takemichi ele é empurrado dentro da linha do metrô, linha do trem. E quando o trem se aproxima com aquelas luzes altas para matá-lo, ele parece ter aquilo que nós chamamos de os últimos momentos da sua vida, quando a gente começa a ver tudo o que aconteceu diante dos seus olhos. Será que é realmente isso? É o que a gente vai ver aqui nesse nosso primeiro vídeo do resumo do primeiro arco de Tokyo Revengers. Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao reino dos mangás e eu sou o Renan. Hoje então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o que foi esse primeiro arco de Tokyo Revengers, chamado de Arco 1 Toman. E olha, se você está chegando aqui pela primeira vez, é óbvio, eu já vou te convidar a fazer parte do nosso canal, se inscrevendo, comentando e, claro, compartilhando esse vídeo com vários e vários amigos. Nós temos muitos conteúdos extras de Tokyo Revengers, inclusive se você é fã e gosta de saber de muitas coisas, tem um vídeo aqui falando tudo, por exemplo, sobre o próprio Takemichi, mas também temos outros vídeos, por exemplo, falando aqui tudo sobre o Mike. Então tem muita coisa para vocês conferirem aqui no canal. Mas depois da vinheta a gente vai continuar resumindo o primeiro arco para relembrar todos vocês. O primeiro arco de Tokyo Revengers, ele encabeça os capítulos 1 ao capítulo 12. Se você acompanhou pelo anime, é os primeiros 5 episódios. Voltando então à história, quando Takemichi viu pela sua frente o trem prestes a matá-lo, começou a ver vestígios do seu passado, só que não eram bem vestígios. O Takemichi voltou 12 anos no tempo. Ele voltou justamente no mesmo dia 4 de julho e ele estava lá pela manhã saindo do metrô para justamente ir para o colégio. Ele pega o seu celularzinho flip de abrir e fechar e verifica que é dia 4 de julho de 2005. À sua frente estão seus amigos de infância, ele leva um tempo para reconhecê-los, mas percebe que é a sua gangue Mizo. Mizo que é o nome do colégio, por isso que eles se denominam a gangue Mizo. Entre seus amigos, um dos principais era o Akinho, que era o líder dessa gangue, enquanto o Takemichi era o número 2. Quando eles voltam para o colégio, eles começam a conversar sobre tirar satisfações com outro colégio, com outros alunos do 8º ano, uma gangue rival. Justamente porque o Takemichi do passado havia dito que o líder do colégio do 9º ano era o seu primo. Então eles sentiram confiança de irem para cima a arrumar confusão com a galera do 8º ano do outro colégio. Só que o Takemichi ainda está tentando relembrar tudo o que estava acontecendo, afinal de contas, nem ele está acreditando direito no que está acontecendo. Será que não passa de um sonho? Ele fica pensando, será que isso realmente é real? A vida passar diante dos seus olhos, prestes a morrer, é tão real assim? E quando eles chegam nesse local, nesse colégio, procurando essa garotada aí do 8º ano, eles não acabam encontrando ninguém. E é nisso que o Takemichi começa a relembrar que as coisas começaram a ficar complicadas em seu passado a partir daquele dia. Porque não apareceram os garotos do 8º ano, apareceram os caras barra pesada do 9º ano, sendo liderados por Kiyomasa, que já fazia parte do 3º esquadrão da gangue Toman.
a mesma gangue responsável por matar a Hina no último futuro. E olha, quando o Kiyomasa chega junto com a sua gangue, eles percebem que eles estão numa furada. Um dos seus amigos do Takemichi fala, né, que eles estavam ali, mas eles podiam explicar justamente para o líder dessa gangue, né, que era primo do Takemichi. E é nesse momento que eles descobrem, e o Takemichi relembra, que o seu primo não passava de um capacho dessa gangue. E por isso ele não podia fazer nada a respeito. A partir desse momento, todos eles são espancados, toda a gangue Mizo, incluindo o Takemichi, o Akinho, Yamamoto e seus outros amigos. A partir dali, eles viram putinhas dessa gangue do Kiyomasa. E aí, eles são obrigados a fazerem tudo. A memória do Takemichi vai voltando aos poucos e ele se lembra que foi graças a todos esses problemas a se tornar aí uma putinha dessa galera, de ter que fazer muitas coisas, apanhar direto, era um dos motivos pelo qual levou ele a fugir de tudo, abandonando a sua namorada, abandonando seus amigos, abandonando sua família e o seu colégio. Foi por isso que a sua vida entrou em desgraça, porque o Takemichi não aguentava mais viver apanhando, sofrendo pressão e tudo mais. E a gente sabe que a vida dele nesse primeiro futuro foi um desastre, justamente por causa desse dia 4 de julho, quando todas as coisas começaram a dar errado. E aí a gente vê os dois aí totalmente perdidos. E nesse momento o Takemichi ele precisa voltar ao normal, só que quando ele percebe que as coisas não estão nada fáceis, ele precisa desistir, mas não antes de ver a Hina pela última vez, porque ele já nem se lembrava direito de como era o grande amor da sua vida. E ele vai, no final da tarde, até o local onde seria o apartamento dessa menina. E ele vê ela e se sente muito bem, só que ao mesmo tempo ele começa a cair em choro, porque é uma emoção ver ela a primeira vez. E nisso ela chama ele de o bebê chorão. Os dois eram namorados, se gostavam muito, mas ainda eram muito bobinhos. E ela pede para que ele não se meta mais em tantas brigas. E o Takemichi, por assim, concorda. A gente sabe que não vai ser assim, mas assim ele concorda. Ao ir embora, depois de ter visto a Hina, ele encontra uns garotos mexendo com um menino. E o Takemichi já tá ali, puto da vida com tudo que aconteceu, tentando desabafar no meio da sua tristeza, e ver aqueles 3 caras mexendo com esse menino deixa ele mais puto ainda. E a gente vê um Takemichi mais bad boy nesse momento, porque ele nocauteia o primeiro deles e manda os outros caírem fora, e assim ele salva esse menino. Só que esse menino nada mais era do que Naoto Tachibana, outro que morreu naquele futuro, e ele descobre que esse garoto era o irmão mais novo da Hina. E tentando desabafar, falando tudo, ele meio que conta a verdade para o Naoto, né? Que ele precisa proteger a sua irmã, pois daqui 12 anos, dia 4 de julho de 2017, ela morreria. Por isso, ele devia fazer tudo para protegê-la. E como um acordo final para o Naoto, e o Naoto, por incrível que pareça, meio que parece que está acreditando no que ele está falando. E eles apertam as mãos justamente para acordar aquilo que ele havia pedido, né, que cuidasse da Hina. E sem querer, eles desencadeiam um poder, que é novamente a viagem no tempo. Só que dessa vez, 12 anos para o futuro. Só que quando o Takemichi volta para o futuro, ele não morreu atropelado pelo trem. Ele descobre que ele foi salvo. E justamente foi salvo por aquele que ele havia acabado de conversar, o Naoto do futuro. O Naoto que se tornou um detetive. E conta pro Takemichi, né, que foi graças àquele encontro que eles tiveram 12 anos atrás, que ele pôde salvar o Takemichi. Mas conta que a sua irmã ainda morreu em mãos da Toman. Não foi o suficiente para salvá-la. Só que o Naoto tenta levar ele pro seu apartamento para tentar entender um pouco mais sobre essa viagem no tempo e como ele poderia salvar a sua irmã com a ajuda do Takemichi, seu novo poder. E aí eles descobrem o máximo de informações sobre a gangue Toman e passa para o Takemichi para que ele volte ao passado, testando, né, a hipótese que esse aperto de mão seja o laço para que ele volte ao tempo. E o Takemichi, meio duvidando das coisas, vai estudando porque ele também tem o desejo de salvar a Hina, né? E eles apertam a mão novamente depois de 2 dias estudando a Toman e dá certo. Ele volta para o passado. Só que quando ele volta para o passado, ele volta direto em uma briga, porque está tendo uma organização de lutas clandestinas. Só que o Takemichi voltou no meio da luta, ele descobre que está no passado, só que ele é nocauteado rapidamente. Lembrando, ele era uma putinha do Kiyomasa, por isso ele era obrigado a lutar.
Quando ele acorda depois de ser nocauteado, ele descobre que os caras do Kiyomasa estão muito putos porque eles perderam dinheiro com a derrota fácil que o Takemichi teve. E começa a apanhar novamente. E novamente ele começa já a se sentir muito mal. O Kiyomasa inclusive também dá umas batidas nele, ele apanha bastante. Só que ele tem esse objetivo de que? Encontrar os líderes da Toman, do qual o Naoto comentou com ele. Impedir que os dois se encontrem para que a Toman não se torne algo tão ruim como foi no futuro, que matou a irmã dele, né, a namorada do Takemichi. Quando o Takemichi, depois de apanhar dessa galera, fala que precisa conhecer o Mike ou o Kizaki, o Kiyomasa fica muito puto e vai bater mais ainda nele. Espanca o Takemichi com um taco, fazendo ele se sentir ainda mais acabado. E o Takemichi percebe que ele realmente é muito fraco. Novamente, pensando em desistir, ele vai ao encontro da Hina e percebe que não tem o que fazer, ele realmente a ama. E ela vê que ele tá todo acabado e diz que se fosse um menino, ela protegeria ele com certeza. E é nesse momento que o Takemichi fala que ele vai protegê-la com todas as suas forças. E cai na real que ele precisa fazer as coisas acontecerem. No dia seguinte, ainda no passado, ele descobre que o seu amigo agora é que vai da gangue Mizo lutar na luta clandestina. Só que era o seu amigo de infância, um dos mais fracos. E ele provavelmente vai levar uma surra também. Só que durante a luta clandestina, o Takemichi, antes que a luta começasse, ele declara que não, que seu amigo não vai ser surrado. Ele se coloca em seu lugar, falando que todos ali deveriam ver uma luta muito mais empolgante. O rei contra o escravo, ou seja, ele desafiou o Kiyomasa para a luta. E quando os dois vão lutar, obviamente o Takemichi começa a apanhar novamente, demais, apanha muito. Só que ele não desiste, inclusive fala que só vai ser derrotado se o Kiyomasa o matar. Só que era uma luta mano a mano, só que o Kiyomasa, ao ouvir isso, pede para receber um taco para acabar com o Takemichi. As pessoas em volta começam a achar estranho, porque o Kiyomasa, que era tão forte, está precisando apelar para um taco para vencer. Só que nisso, surpreendendo todos, chegam o líder e vice-líder da Toman, Draken e Mike. Sim, todo mundo para observar os dois chegando e o Kiyomasa fica em choque. Só que o Takemichi também, porque ele vê pela primeira vez o líder da Toman, aquele que talvez seja o responsável pela morte da Hina. Só que os dois se apresentam muito fortes. Todo mundo faz honrarias quando os dois chegam. E o Kiyomasa faz uma honraria meio que pela metade. E nisso o Draken dá-lhe um belo golpe, falando que ele deveria se curvar ainda mais na presença do Mike. O Mike era contra essas lutas clandestinas e pergunta se quem organizou aquilo foi o Kiyomasa, que diz que sim. E nisso o Kiyomasa é nocauteado rapidamente pelo Mike com um poderoso chute. E o Mike dessa vez vai ao encontro do Takemichi, dizendo que agora ele é a sua nova putinha. Galera. O Drake nesse momento fala que todos devem dispersar, que lutas clandestinas são contra os ideais da Toman, para que todo mundo dê fora dali. E claro, né, todo mundo vai correndo. E olha, os amigos do Takemichi ficam super felizes em descobrirem que agora eles não são mais partes dessas putinhas do Kiyomasa, porém o Takemichi ainda é do Mike. Mas é muito legal ver que o Takemichi foi notado justamente pelo presidente da Toman, que era quem ele procurava. No dia seguinte, ainda sem entender muito tudo o que aconteceu, todos eles voltam às suas aulas normalmente, só que algo acontece. O Drake e o Mike vão até o colégio do Takemichi chamar ele para brincar, passear. E o Takemichi, em choque, precisa ir se ele não quiser morrer. Só que ele vê lá fora que todos os alunos do terceiro ano foram derrotados. Então ele percebe o poder, porque todos eles foram derrotados pelo apenas o Drake. Quando eles estão indo embora, a Hina, que havia marcado um encontro naquela tarde com o Takemichi, vai até o encontro deles e dá um tapa na cara do Mike, falando que eles não poderiam obrigar o Takemichi a ir e se o Takemichi estava todo machucado devia ser culpa deles. Algo que com certeza chocou muita gente ver ela dando esse tapa. Só que quando as coisas parecem que vão piorar,
que o Draken chega juntando ali, chega junto, pegando ali no braço da Hina, quando a Hina tá tentando levar o Takemichi pra longe, a gente vê um Takemichi muito bad boy, pois ele coloca a mão no ombro do Draken e fala para que ele tire as mãos de cima dela. A gente vê força daquele cara meio covarde até o momento, vê ele expressando muita força, que ele não vai perder a Hina novamente. O Draken não entende direito o que está acontecendo, mas fala que vai dar um fim no Takemichi. Só que nisso, o Mike, que havia levado um tabefe, também se aproxima. O Takemichi pede então para que poupem a Hina e só acabem com ele. E o Mike finge que vai dar um soco nele, mas quando ele se aproxima, ele diz que é apenas uma brincadeira. Porque ele nunca tocaria em uma menina. E ao mesmo tempo ele reconhece a grande força de vontade do Takemichi. A Hina, ao perceber isso, vê que as coisas talvez não sejam tão ruins quanto ela imaginou, ela deixa que o Takemichi vá com eles e meio que se desculpa com o Mike depois que ela percebe que ele é o presidente da Toman. Os três então partem. O Takemichi, junto dos dois, percebem que talvez eles sejam mais boas pessoas do que ele imaginava. O Drake e o Mike então partem de bicicleta, o Takemichi é obrigado a pedalar, levar o Mike. E nisso o Mike abre um pouco do seu jogo, falando que dentro da Toman ele tem pessoas muito poderosas, porém poucas são como o Takemichi, que colocariam a sua vida para proteger alguém. E isso é algo que o Mike queria ter dentro da Toman. Mais pessoas assim, justamente para revolucionar a nova era de delinquentes. Lembrando que em um passado, na época de seu irmão, as gangues tinham muito disso. E hoje talvez estava um pouco perdido. Por isso, junto com a Toman, ele queria criar uma nova era. Depois ali, observando, sentados, quando eles vão se despedir, o Takemichi vai embora e ele passa por alguém que já foi conhecido, algum rosto que ele já viu antes. Parecia ser o Kizaki, mas até aquele momento ele ainda não se lembrava de quem era, já que ele havia visto apenas o Kizaki do futuro por fotos. No dia seguinte, depois de toda essa tormenta, a gente vê o Takemichi indo estudar com a Hina, os dois se dando muito bem, mostrando o amor, o carinho que ambos tinham um pelo outro. Eles se dão super bem e o tempo passa, a tarde passa, o Takemichi conhece a família da Hina e descobre até que o Naoto, que não gostava muito da profissão do pai, que era policial por estar sempre longe, a partir daquela conversa que ele teve com o Takemichi, ele decidiu se dedicar e também se tornar um detetive. Olha que legal, foi graças ao Takemichi que o Naoto conseguiu virar um detetive, se empolgar com essa profissão de seu pai. Depois desse encontro com a Hina durante a tarde, à noite eles vão ver as estrelas e os fogos de artifício. Só que nisso acontece algo bem incrível, porque sem querer, quando o Takemichi, um momento romântico, vai pegar na mão da Hina, ele acaba pegando na mão do Naoto. Novamente ele vê que algo dá certo, pois ele volta para o futuro. E nesse futuro ele descobre que ficou desmaiado por 2, 3 dias, muitos dias desmaiado. E o Naoto está lá investigando ainda mais, só que ele não conseguiu descobrir o paradeiro do Mike. Só que nessa tentativa eles descobrem que um dos amigos do Takemichi, o Akun, que era o líder da gangue Mizo, fazia parte da Toman. E eles decidem ir ao encontro para tentar investigar um pouco mais sobre o Mike, já que o Takemichi fala que o Mike parecia ser uma boa pessoa no passado, o qual o Naoto leva muito a acreditar, pois era responsável justamente pela morte da sua irmã. Ao encontrar o Akinho, eles veem a diferença. Ele está muito magro, muito diferente, mas teoricamente bem sucedido dentro da Toman. Na conversa a sós entre Takemichi e Akinho, ele revela que foi ele quem empurrou o Takemichi. E como o Naoto salvou não fazia sentido, o Akinho parece que desvenda o mistério que foi o Takemichi que voltou no tempo para isso ter acontecido. O Takemichi nega que isso tenha acontecido para não revelar o seu segredo, mas ele percebe que o Akinho está muito diferente, aquela pessoa gentil que daria sua própria vida pelos amigos, agora estava ali agindo dentro de uma gangue que estava muito ruim, causando muitos problemas, mortes e tudo mais. O Akinho então diz que tudo isso é culpa do Kizaki, pois ele acabou se tornando o número 2 dentro da Toman justamente depois que o Draken morreu. E isso é algo que ele pede para que o Takemichi faça as coisas mudarem. E ele se joga de um prédio.
O Takemichi fica pasmo com o que aconteceu, não entende nada do que está acontecendo, muita tristeza em ver seu amigo de infância morrendo. Só que quando a polícia chega para descobrir o que aconteceu, por que ele se matou, o Takemichi pede para que o Naoto investigue sobre a morte do Draken, pois foi isso que acabou causando a escuridão dentro da Toman. O Naoto vai pesquisar, descobre que realmente o Draken morreu, e morreu logo, 2 semanas a partir daquele dia no passado, no dia 3 de agosto. Novamente eles têm uma missão, Takemichi voltar para o passado e impedir que algumas coisas aconteçam, para ver se salva-se a Toman e salva-se seus amigos, inclusive a Hina. Voltando ao passado, o Takemichi descobre, que vai ter uma reunião da Toman. E essa reunião da Toman, ele foi convidado e, novamente, ele tem que causar aí alguns problemas para enfrentar. Porque quando ele volta, ele está junto de uma menina totalmente despida, chamada Ema. Ele não entende nada que está acontecendo e vai embora dali, correndo. Ele encontra a Hina no meio do caminho, que pergunta o que está acontecendo, ele prefere não contar, mas ele recebe uma ligação, e essa ligação é do Draken, falando dessa reunião que eu citei anteriormente. E dentro dessa reunião, quando ele chega lá, ele fica pasmo com um tanto de gente da Toman, vários membros, capitões, primeira divisão, segunda divisão, etc. E quando ele conhece a Ema, que estava junto com o Draken, ele entra em choque, porque a Ema conta que ele é um pequeno covarde e o Takemichi acaba apanhando quando a Hina descobre o porquê desse apelido. Mas voltando à reunião, essa reunião era justamente para começar uma guerra. Um dos líderes da Toman, o Patin, ele teve um amigo que apanhou muito e teve a sua namorada estuprada, graças a um ataque da gangue rival Moebius. E essa gangue Moebius acabou aí com seu amigo, com a família e tudo mais. E agora ele precisava que a Toman entrasse, comprasse a briga para acabar com essa gangue. E aí a gente sabe que tudo vai começar. O Mike, chamando a todos, pergunta se tem alguém contra essa batalha. Ninguém se opõe. Está declarado que a Toman entrará em combate com a Moebius. Muita coisa vai acontecer e a gente precisa esperar os próximos arcos. Se você gostou aqui de relembrar um pouquinho mais da história de Tokyo Revengers, já fiquem ligados que pelo menos uma vez por semana nós traremos resumos dos arcos. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like antes de ir embora que a gente se vê no próximo vídeo.